Olá, tudo bom? Vamos começar mais um episódio de Mulher em Foco. Eu venho trazendo mais essa questão da feminilidade da gente e da gente perceber esse feminino em todos nós, né? E que com esse mundo atual a gente às vezes esquece disso e como a luta tem que correr atrás do nosso pão de cada dia, né? Para nos provar que somos melhores, que somos independentes, que damos conta de resolver a vida sozinha e tudo, a gente acaba se masculinizando um pouco, né? Eu tenho falado tanto que eu tenho observado a minha maneira de andar, a minha maneira de me portar, a maneira de gesticular e tudo para trazer um pouco mais desse feminino, porque eu também me permiti masculinizar a minha aparência, a minha forma de ser, né? Eu tive uma experiência muito rica nessa Semana Santa, que foi uma festa de família. Nós conseguimos, depois de 30 anos, reunir um número até pequeno da nossa família, porque a gente sempre encontrou no aniversário de uma tia-avó, e isso era todo ano, né? A gente encontrava, mas só que naquela época eu não tinha essa busca tanto por mim, né? Não tinha esse conhecimento há 30 anos atrás, né? A questão era mais aproveitar o dia a dia, era aproveitar o feriado, era aproveitar o momento, né? Não tinha essa minha busca. E aí, agora, 30 anos depois, né? A gente fez o nosso primeiro encontro de família e foi muito rico. Por que isso? Porque eu tive a oportunidade de buscar a relação da minha avó e das irmãs dela e da minha bisavó. Eu queria saber um pouco mais a história dessas pessoas para poder até entender muita coisa desse feminino da nossa família, que às vezes ele é podado, né? Que como mineiras, né? Como todos nós mineiras aqui, somos muito repreendidas, né, por causa do machismo, uma sociedade muito patriarcal, muito machista, e a gente sofre essas consequências. Então, com essa história, com essa busca dessa minha história, dessa minha vivência, eu pude ver, através de vários olhares, como foi a história dessa minha bisavó materna, como foi a história dessa minha avó materna, como foi a história das irmãs dela, e daí trazer para a realidade que a gente conviveu mais, que é da minha mãe com minhas tias e a minha com a das minhas irmãs. Não sei se eu já falei com vocês, eu e minhas irmãs, eu tenho uma irmã médica, outra pedagoga, nós reunimos de 15 em 15 dias para estudar um livro alemão, minha irmã mora na Alemanha, um livro alemão que trabalha a autoestima, com esse olhar de uma psicóloga alemã, para a gente não ficar só nessa nossa origem brasileira, mas ter um diálogo com outra cultura. Minha irmã ela é médica antroposófica e psiquiatra, atua na Alemanha até hoje, né, nessa profissão. Então, aí a gente está buscando esses encontros. Nesse encontro, a gente lê um dos livros, né, dessa psicóloga lá, e aí a gente traz o que a gente leu para a nossa realidade de vida, como foi construída a nossa história. E aí, eu e minha irmã, que mora aqui no Brasil, fomos para essa festa e lá, assim, fomos querendo investigar a história. A minha mãe, ela está com 96 anos e já teve 2 AVCs. Tudo bem que isquêmico, mas o primeiro AVC deixou um pouco de sequela cognitiva nela. Então, ela assim, não sabe relatar muitas coisas, as palavras meio que somem. Ela está lúcida, tem autonomia, tem tudo isso, mas as palavras meio que somem, então ela não consegue contar os casos. Ela simplesmente fala que não lembra, porque às vezes fica mais fácil falar que não lembra do que ficar batalhando com a memória dela de tentar encaixar as coisas.
Então, nós fomos para essa festa para ouvir de outras pessoas esses relatos. Porque quando ela escuta outras pessoas falando, aí ela consegue falar até mais e acrescentar dados. E lá, a minha mãe tem um primo, deixa eu ver, um primo de primeiro grau que é uma memória de elefante. E ele traz muita lembrança, muitos relatos. Então, assim, a gente grudou meio que nesse primo. Ele contou histórias gerais para todo mundo saber, e depois a gente foi saber nossas particularidades, o que a gente queria buscar dessa história, dessa nossa bisavó e dessa vida familiar da casa da minha avó, né? E ali a gente descobriu várias coisas. E isso faz um sentido muito grande na nossa história, na nossa formação e a nossa convivência com essas famílias. A gente, graças a Deus, se dá bem com a grande parte da família, não tem assim, muito entrave com eles, algumas pessoas mais, outras menos, mas a gente consegue dialogar. Até com os que a gente não dá muito bem, a gente consegue manter um diálogo. Então, a conversa flui. E aí a gente foi buscando, sem eles perceberem que a gente estava ali numa investigação da nossa história, a gente foi buscando, na versão de vários primos, coisas que pudessem responder às nossas questões. E é fantástico a gente ter aonde buscar isso, principalmente para nós mulheres, que somos reflexo de uma educação reprimida, né, uma educação limitada, a gente poder dizer isso mais, a gente poder ouvir de outras bocas, de outras formações, sobre assuntos que a gente sabe que ali tem coisa, que ali tem uma questão mal resolvida. Então, assim, eu já estou começando a falar da energia feminina, da necessidade da gente reconhecer essa energia feminina na gente e também da gente apoderar e usar essa energia feminina a nosso favor. Tenho feito dança, tenho feito esse movimento de corpo, principalmente movimento de pelve, para poder me apropriar mais ainda da minha energia, mas saber essas informações familiares é muito importante. Então, se vocês têm alguém do passado de vocês que tem essa riqueza de história, não perca essa chance, vai atrás, vai saber dessas histórias, porque esclarece muito ponto da gente. Eu e minhas irmãs vamos nos reunir no dia 29 de abril para mais um encontro, né? Esse mês vai ser bem menos, a gente normalmente é de 15 em 15 dias, mas como foi Semana Santa agora, a minha irmã tem um curso lá na Alemanha no próximo sábado, a gente só consegue encontrar isso no sábado, então a gente só vai ter um encontro esse mês. E nesse encontro a gente vai trabalhar muitas questões que a gente descobriu dessa história familiar nossa, né? Para poder a gente trazer a riqueza desse passado que a gente permitiu construir a nossa história hoje e como a gente resolver vários pontos que, com o decorrer dos anos, nós permitimos ficar travado. Então, é uma oportunidade de se destravar isso. A gente trabalha muitas questões da autoestima e como é essa construção de uma autoestima, né? Então, é uma busca incessante. E saber dessas histórias dos nossos passados nos transformou. Eu e minha irmã que estávamos juntas, a gente depois discutiu muito desses casos, né? E a gente teve a oportunidade de encontrar esse primo que é filho de um irmão da minha avó, e também a gente pôde encontrar primos que são filhos de irmãs da minha avó. E aí netos também, e a gente foi buscando essas histórias, como era na casa deles, como que era a formação que eles tiveram, como que funcionava essas proibições para as mulheres.
E foram momentos fantásticos. Então, não perca essa chance. Se vocês ainda têm acesso a informações de como vocês eram quando era criança, de como era a sua mãe quando ela era criança, como era a história da sua avó, às vezes solteira ou então só na parte casada, a gente teve muito pouca informação dela solteira, porque as pessoas que poderiam informar isso não estavam lá. Eu tenho uma tia com 100 anos e ela é lúcida, então ela conta muita coisa, mas conta depois da minha avó casada, né? Da minha avó solteira tivemos assim muito poucas coisas. E a minha avó, para azar nosso, ainda era a filha mais velha. Então aí mais ainda fica difícil a gente captar noções dela, de como era a vida dela de solteira. A gente conseguiu pegar em termos gerais, né? Principalmente dos primos mais velhos da minha mãe, que estavam lá e que podiam narrar isso, né? Que eram dessa época da minha mãe. Minha mãe já está com 96 anos, então o primo mais velho lá não tinha. Minha mãe, acho que dos que estavam lá, era mais velha, né? Mas com os primos, que eram a faixa de idade um pouco mais novo do que minha mãe, de contar da história dos pais, das famílias dele. Isso é importante a gente tentar descobrir, a gente tentar desvendar, né? Em constelação familiar, eu já fiz constelação, minha irmã já fez constelação, a minha outra também, irmã já fizeram, só que para cada uma de nós apareceram momentos diferentes da constelação. E aí a gente casa essas histórias e aí a gente começa a ter respostas dessa história. Então, a nossa energia feminina, ela veio cheia de repertórios, cheio de senões pequenos lá na época, que fizeram uma diferença muito grande para a gente ver como é essa formação da mulher hoje, da nossa mulher hoje, né, desse nosso feminino e dessas nossas buscas, desde os pequenos detalhes de como arrumar uma casa, de manter essa casa limpa ou não, de hoje fazer isso, amanhã fazer aquilo outro, de construção desses rituais diários, de como a gente fazer essa situação. Tudo isso estava na nossa história, da nossa ancestralidade, né? Então, assim, se vocês têm essa oportunidade, não perca essa chance. Procure informações sobre as pessoas que vieram antes de vocês, principalmente das mulheres. A interferência dos homens, a gente teve acesso também, mas, querendo ou não, eram mais ou menos previsíveis o que a gente conseguiu, mas principalmente como as mulheres reagiam a essas repressões, a essas histórias. Porque isso traz uma bagagem muito grande e a gente vê que algumas coisas que elas passaram e venceram não repercutem no dia de hoje, mas o que elas passaram e elas não deram conta de vencer, elas são mais presentes na nossa história ainda hoje. E conhecer isso faz, assim, um respiro, um alívio, e a gente consegue seguir em frente. Então, hoje eu estou passando para trazer essa dica, né, que eu acho ela importante, trazer enquanto ela está fresca na minha cabeça, para que vocês comecem a buscar um pouco mais essa história de vocês. Se vocês querem conhecer a mulher que você é hoje, traz essas histórias do passado enquanto é tempo, enquanto você tem quem as conte para você. E aí, depois disso, a gente vai construindo a nossa própria história. Namastê, até o nosso próximo episódio.